Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui neste canal, e neste canal a gente não pede like, a gente não fica enchendo seu saco com inscrição, a gente não deixa o assunto principal lá pro final do vídeo, não. A gente vai direto ao ponto, só preste atenção até o final desse vídeo, porque eu vou falar sobre Flamengo e Vasco, demais, sobre a história de Flamengo e Vasco, em um texto que tem nesse livro aqui do Roberto Assaf e do Clóvis Martins, dois gênios, sobre esse jogo, sobre dois jogos entre Flamengo e Vasco que me marcaram muito na história, um nos anos 80 e outro nos anos 90. Aí a gente vai contextualizar esse jogo deste sábado entre Flamengo e Vasco em São Januário, às 5 da tarde, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Como eu disse, direto ao ponto aqui, Hugo deve ser o goleiro do Flamengo na partida contra o Vasco da Gama, o Hugo Neneca. Afinal de contas, o Diego Alves ainda está na transição. E com um goleiro como o Hugo, convenhamos, gente, não precisa daquela correria, né? Para recuperar o Diego Alves, né, que sofreu aquela lesão no jogo contra o Santos, partida na qual ele foi muito bem, por sinal, porque os goleiros que viam na sequência hierárquica ali, digamos assim, do Flamengo não eram assim como do nível do Hugo, né? O Gabriel Batista e o César. Gabriel Batista no primeiro momento, César no segundo momento, definitivamente não estão à altura do Hugo, que entrou nesse Campeonato Brasileiro como quarto goleiro e agora é o segundo, né? E tá indo muito bem. Eu só vou falar aqui sobre uma falha dele. Eu não vou falar sobre aquela questão das saídas de bola no jogo contra o Atlético Paranaense. Saída de bola é uma coisa muito importante, fundamental para goleiro hoje, é meio que necessário, tá? Não passa a ser assim uma qualidade extra classe, não. Passa a ser uma característica mais fundamental, porque é a tal da superioridade numérica que você precisa ter no momento em que você ataca e que você defende, né? O goleiro passa a ser um jogador a mais de linha, tá? Então é por isso que ele é importante na saída da bola. Veja só o lançamento que o Everson deu para o Keno naquela vitória do Grêmio, do Atlético Mineiro sobre o Grêmio no Mineirão, né? Aquilo não é ligação direta, aquilo é um lançamento, né? Então o goleiro passa a ter essa característica, e também defensivamente, jogando como um líbero, né? Ele favorece, por exemplo, o goleiro que sabe jogar com a bola no pé, ele favorece que a sua defesa jogue mais alta, porque ele serve ali como um agente de interceptação, né? Ele pode interceptar uma bola que é lançada, tá? Então esse é o papel do goleiro. Eu não vou falar sobre as falhas do Hugo na saída de bola contra o Atlético Paranaense, vou falar sobre um lance ao qual eu tenho restrições no jogo contra o Sport, que foi uma bola cruzada na área do Flamengo. O Maidana, zagueiro do Sport, estava no segundo pau, cabeceou para o meio da área, para a pequena área, e o Marcão, no meio do Gustavo Henrique, olha só, o Gustavo Henrique, o zagueiro de 1,95 m, deu uma cabeçada que passou isso aqui da trave, né? O Hugo Neneca, com 1,96 m, ele não pode permitir que uma bola que chegue na sua pequena área, ainda mais um balão, não era nem uma bola muito rápida e veloz, era um balão, ela chegue no cara que vai cabecear. A pequena área, para um goleiro de 1,96 m, nesse caso é dele, tá? Então esse deve ser o goleiro do Flamengo na partida contra a equipe do Vasco da Gama. E do lado do Vasco, pintou uma notícia nesta manhã, no final da manhã, de que Filipão foi procurado. Apurei a informação e não chegou nada para o Filipão, tá? Pelo Vasco da Gama, evidentemente. Então aquele papo, nossa, Filipão vai assumir o Vasco. Até esse momento não tem nada, tá? Chequei, rechequei a informação pro Filipão. Pode até ser que o Vasco queira, mas o Filipão ainda não sabe de nada, tá? O Vasco será dirigido, como eu disse ontem, em primeira mão no vídeo gravado aqui, por Alexandre Gracelli, técnico do Sub-20. O Vasco não vai ter um técnico do profissional, seja ele quem for, na partida contra o Flamengo neste sábado, tá, gente? Então as informações de última hora são essa. O Isla vai jogar pela seleção do Chile, que perdeu para o Uruguai, tá? O PCR dele deu negativo, então ele vai defender a seleção do Chile contra a Colômbia, tá bom? Então não vai ter Isla no Flamengo, vai ser Mateuzinho mesmo, tá bom? E o Arrascaeta jogou na vitória do Uruguai sobre o Chile por 2-1, 76 minutos, tá? Então a tendência é que ele seja titular também na semana que vem contra o Equador. O Flamengo perdendo Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla agora sim, né? Isla e Rodrigo Caio não jogam nem contra o Goiás na próxima terça-feira. Piada, isso é brincadeira, tá? Bom, promessa é dívida, vamos lá. Deixa eu pegar esse livro aqui. Flamengo, o clássico dos milhões. Isso aqui é uma obra de arte de Roberto Assaf e
Clóvis Martins, são os mesmos caras que escreveram isso aqui, ó, Almanaque do Flamengo. Isso é outra maravilha. Todas as fichas técnicas da história dos jogos do Flamengo até 1997. São coisas assim, são tesouros que a gente tem por aqui, tá? Além desse livro aqui do Paulo Sérgio de Souza, Zico, o Rei do Maraca, foi o Paulo Sérgio que descobriu que o Zico tem 334 gols no Maracanã, tá? Não são 333. Foi ele que convenceu o Zico disso, foi ele que mostrou para o Zico isso, tá? Mas vamos lá, eu disse que ia trazer dois textos desse livro aqui que me fazem pensar sempre muito sobre Flamengo e Vasco, independentemente das fases das duas equipes, tá? O primeiro, tá aqui na página 78, é sobre o Flamengo 2, Vasco 0 de novembro de 1989. 5 de novembro de 1989 eu estava no Maracanã, o Maracanã não estava lotado. O Flamengo vinha de um campeonato brasileiro de 89 muito ruim, péssimo. O Flamengo tinha feito, aqui tem até, 6 gols em 11 jogos. Tá? E o Vasco tinha contratado o Bebeto, era o primeiro jogo do Bebeto contra o Flamengo, aliás, e o Flamengo venceu o jogo por 2-0. O Vasco iria ser campeão brasileiro no final daquele campeonato, no dia 16 de dezembro, vencendo o São Paulo por 1-0 no Morumbi com um gol do Sorato, e o Flamengo ganhou. Foi um dos jogos que mais me marcaram na vida no Maracanã, porque eu jamais ia achar que o Flamengo ia ganhar aquele jogo, mas a gente acreditava, né? E o Bugica fez 2 gols, o Júnior Maestro jogou como zagueiro nessa partida, jogou demais. O Zico jogou essa partida também. Uma coisa assim marcante pra mim, tá? Como garoto ali com 13 anos, vendo aquele time do Flamengo com 2 gols do Bugica, ganhando no Vasco, o Bebeto sendo expulso, o Zé Carlos foi expulso também, mas o Bebeto sendo expulso no primeiro jogo dele contra o Flamengo, na história, a vida dele, foi assim uma coisa fantástica. E o outro texto veio imediatamente depois, na página 79, esse aqui me marcou demais, Flamengo 2, Vasco 0. O Vasco tinha um time melhor do que o Flamengo também, e aí as duas equipes se classificaram no mesmo grupo do quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro de 92, num grupo. Flamengo, Vasco, São Paulo e Santos era um grupo muito difícil aquele. E no outro grupo, Corinthians, Cruzeiro, Bragantino e Botafogo, tá? Então assim, o Flamengo se classificou graças a uma vitória sobre o Inter no Maracanã, e aí passou para essa fase do Campeonato Brasileiro, mas assim, o São Paulo era, sei lá, ia ser campeão mundial no fim daquele ano, né? O Vasco tinha um timaço, o Santos era um time difícil, e aí o Flamengo estreia vencendo o São Paulo por 1-0, o gol do Rogério, o capitão Furacão, de falta, o São Paulo com o time reserva, porque estava envolvido ali na Libertadores e tal. E aí o Flamengo jogou contra o Vasco, primeiro jogo 1-1, um gol do Júnior, um gol contra do Júnior, inclusive, e aí tem o 2-0, que é o jogo, é o penúltimo jogo daquela fase. O Flamengo no Maracanã ganha do Vasco por 2-0, um gol no escanteio que o Júnior bateu, o Vink meteu para dentro, contra, e depois um gol do Nélio, num passe do Júnior, no segundo tempo eu estava atrás do gol, uma pancada, aquilo foi de lavar a alma. E o Vasco teve o Cássio rompendo a musculatura, o Eduardo, que entrou no lugar dele, quebrando a clavícula, o Vasco com 1 a menos, enfim. E o Flamengo ganhou de forma heróica por 2-0. E aí, depois, o Flamengo venceria o Santos no Maracanã, o Vasco ganharia do São Paulo em São Januário, e o Flamengo se classificaria para a grande final daquele Campeonato Brasileiro contra o Botafogo em 1992. Qual é a moral da história aqui? Deixa eu colocar esse cara aqui no lugar dele de volta. Nesses clássicos, a coisa independe muito da fase, tá? É óbvio que o Flamengo é favorito no jogo contra o Vasco neste sábado, é evidente. O Vasco está sem técnico, o Vasco deve jogar sem seu zagueiro Ricardo Graça, que é bom zagueiro. O Benítez vai voltar, o Cano não marca um gol a 7 jogos. Dos 17 jogos do Vasco da Gama, gols do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, 7 são do Cano. O Pedro, em contrapartida, vem marcando um gol a cada 89 minutos. É óbvio que todos os indicativos, as estatísticas, os números levam e apontam para o Flamengo como favorito nessa partida. Agora, quem vai dizer, né, que o Flamengo vai ganhar esse jogo com facilidade e tal? Muitos de vocês escreveram nos comentários que é sempre um jogo muito difícil. Beleza, galera, eu agradeço mais uma vez. Tem muita gente falando sobre os livros aqui, pedindo para contar sobre os livros. Eu vou contar muito sobre eles, tá? Esses aqui são os 3 que eu quis compartilhar dessa vez, né? Clássico dos Milhões, que vem a calhar, né, por causa do jogo.
A Maraca do Flamengo, Zico, o rei do Maraca. E aqui tem o anuário do Reginaldo Leme, né? De 2009. Aquele ano que o Rubinho tinha um carro bom e não conseguiu ser campeão. Mas tudo bem. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Beijo para todos. Tchau, tchau.